Olá, dominadores, mais uma quinta-feira de análise de processos minerais por aqui. Já estou compartilhando a minha tela com vocês, os stories no Instagram. Hoje eu coloquei lá 2 processos minerais, mas eu vou trazer 3 para vocês aqui. Esse primeiro que já está na tela foi de um dos grupos de WhatsApp de dúvidas, de um dos dominadores, e que ele trouxe para a gente um caso que eu, honestamente, nunca tinha visto ainda. Fiquei até surpresa com isso e trouxe aqui para discussão. Vamos entender, eu vou abrir também no Cadastro Mineiro para vocês observarem. Aqui a tela do processo, mas basicamente era um alvará de pesquisa, cumpriu todas as obrigações, e na hora de apresentar o relatório final de pesquisa, eles apresentaram o relatório final de pesquisa negativo. E o evento que tem aqui, olha só, eles receberam, na verdade, falei que todas as obrigações foram cumpridas, mas não, eles receberam o auto de infração por não comunicado o início dos trabalhos de pesquisa, e realmente não teve aqui o comunicado. Vamos abrir no Cadastro Mineiro para ver melhor, mas eu vou passar aqui para as perguntas. A primeira foi, a pergunta principal foi, o que a ANM costuma fazer quando a gente apresenta um relatório final de pesquisa negativo? Qual é o procedimento de praxe? Qual é o próximo evento? Então, aqui ela aprova esse relatório final de pesquisa negativa, ela nega a aprovação desse relatório final de pesquisa, o processo minerário é arquivado ou é publicado logo na sequência um editado de disponibilidade? Quem dera, né? Se fosse essa alternativa da letra D. E eu perguntei se você já tinha visto esse tipo de publicação de exigência para relatório de pesquisa negativa. O grande ponto aqui que eu queria trazer para vocês é essa exigência que foi publicada, que eu honestamente nunca tinha visto. E após a gente apresentar um relatório final de pesquisa negativa, o que acontece com a área? Como é que ela fica? Ela vai ficar livre imediatamente no dia seguinte? Ou ela fica elegível à disponibilidade? Então, vamos aqui entender esse processo minerário. Estou com 1 milhão de abas abertas aqui, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas vamos concentrar. Esse é o número do processo, o dominador deixou eu compartilhar com vocês, então a data de vencimento dele era 12/5/2023. Igual eu falei para vocês, foi publicado aqui o alvará de pesquisa, não teve o comunicado do início dos trabalhos, eram 3 anos, mas eles pagaram as taxas anuais dentro do prazo. Como foi uma publicação de alvará em outubro, o pagamento da taxa, o vencimento era janeiro. E na sequência, muitas coisas aconteceram aqui, transferência dos direitos minerários, até que aqui em 12/5/2023 foi apresentado o relatório final de pesquisa negativo, antes do prazo final de vigência do alvará. Então, aqui não recebeu a multa, né, por conta da não apresentação do relatório, porque foi apresentado. Aí, como eu falei para vocês, não teve o comunicado do início dos trabalhos de pesquisa, então a ANM foi lá e autuou. Eu vou até olhar como é que foi essa questão dessa autuação, se eles já estão aplicando. Não, mas eu vou olhar 122, mas o alvará de pesquisa foi publicado em 2019, então eles ainda estão usando a infração lá conforme o regulamento do Código de Mineração. Ainda não é aplicável a resolução 122 nesse caso, porque a infração ocorreu antes da vigência da resolução. Então, aqui teve uma exigência publicada em 2/8/2023. Eu até queria abrir aqui, eu sei que vocês acabem não abrindo, mas eles até já responderam essa exigência, mas o próprio dominador que trouxe para a gente essa situação, ele falou que dentro da exigência a ANM solicitava pontos de mapeamento e também fotos de que de fato foi feita alguma pesquisa mineral. Gente, olha que viagem, eu nunca tinha visto isso. Apesar de que os relatórios finais de pesquisa que eu já apresentei, a gente sempre colocava algum dado da pesquisa, porque de fato não tinha nada. Então, a gente colocava, nem que fosse uma coisa assim, o próprio mapeamento geológico em si, os dados geoquímicos, a gente já colocou também os dados de sondagem, que não deram resultados positivos. Então, a gente sempre colocou uma forma mais simples, mas colocou algum tipo de resultado que a gente tinha feito. Eu sempre faço os relatórios finais de pesquisa assim, os negativos, né? Inclusive, tem lá na plataforma de aulas esse modelo, né, inclusive, editável de um relatório final de pesquisa negativo dos modelos que eu já usei aí no passado. Então, o que acontece? Vamos ver o ofício aqui. Foi esse ofício que gerou a exigência. Olha só a exigência. Apresentar mapa geológico regional e local em escala adequada, utilizando Datum Sirgas 2000. Mapa geológico regional, ok, a gente consegue isso, CPRM. O local, daí teria que ter um mapeamento mais detalhado, ou então pegar também um levantamento da CPRM com uma escala mais adequada e apresentar dados com a descrição dos pontos levantados durante
conhecimento geológico com registro fotográfico, que aqui a ANM foi bem específica no que ela queria ver algum tipo de resultado da pesquisa mineral, então apresentar dados de GPS mesmo, né? Aqueles os mapeamentos que a gente faz com GPS, eles queriam isso e também as fotos. Então, assim, pediram isso como exigência, mas a gente até, na discussão no grupo, a gente até entendeu isso, porque por anos as pessoas só apresentavam um relatório final de pesquisa negativo para não pagar a multa e para entregar alguma coisa para a ANM para não ser punido e ficava anos com as áreas, e aí o que acontece? As áreas ficam elegíveis à disponibilidade, elas não ficam livres, então muitas áreas estão nessa situação. Então, como elas estão entrando nos editais de disponibilidade e agora é possível deixar essas informações desses relatórios disponíveis, e a maioria dos relatórios finais de negativo de pesquisa não tem nada, então acho que a gente até discutiu que acho que a ANM está começando a ir por essa linha de pensamento para deixar alguma informação já pensando na disponibilidade disponível para os investidores, por exemplo, que querem saber mais alguma informação dessa área, se alguém de fato pesquisou, se já teve uma alvará de pesquisa, porque de fato, e a pessoa descartou a área, porque de fato já teve alguma pesquisa. Mas, no geral, a gente sabe que não é assim, e a gente sempre apresentou relatórios finais de pesquisa assim, bem negativos, bem resumidos, assim, bem básicos mesmo. Então, a grande situação desse processo aqui era essa questão dessa exigência, que eu nunca tinha visto exigência para relatório final de pesquisa negativo. Geralmente, o evento na sequência, quando a gente apresenta o relatório final de pesquisa negativo, vem aquele evento de nega aprovação do relatório. Inclusive, tem uma aula aqui, que vocês procurem na ferramenta de pesquisar, que coloquem lá, nega aprovação do relatório, que vai aparecer o processo que eu explico essa aula dessa negação do relatório final de pesquisa. Nesses casos, a área fica elegível à disponibilidade, ela não fica livre. O segundo processo, vamos voltar aqui no Instagram, é referente ao indeferimento com oneração. Eu sempre vou trazer essas questões de indeferimento, porque eu sei que é confusão. E principalmente puxando essa questão da área livre ou apta à disponibilidade. Nesse caso aqui, né, a gente nem precisa abrir o cadastro mineiro, mas eu vou abrir também aqui com vocês. O que aconteceu nesse processo? Era um pedido de registro de licença, quando fica REC licenciamento, é referente ao licenciamento mineral, ao registro de licença. Teve uma publicação da exigência, teve o cumprimento da exigência, teve outra publicação de exigência, teve o cumprimento da exigência, e de novo, em maio de 2023, teve outra publicação de exigência, daí o titular, ele não cumpriu. Registro de licença, o prazo são 60 dias para cumprimento de exigência. Então, aqui passou os 60 dias, a ANM foi e publicou o indeferimento. Isso foi desta semana, acho que foi quarta de ontem, essa publicação, né? Isso hoje é 24/8. Então, foi ontem. E quando a gente tem essas questões de indeferimento com oneração, a área fica apta à disponibilidade, ela não fica livre, só sem oneração diária que a área fica livre. Indeferimento sem oneração diária, a área fica livre. Também a Ai, eu esqueci o outro evento. Nossa, eu falo tanto com vocês. Depois, com certeza, tem aqui alguma das aulas, outro tipo de evento também, que é quando a área fica livre também de indeferimento de requerimento. Agora eu esqueci. O sem oneração é geralmente quando a gente não apresenta alguma documentação obrigatória no ato do protocolo. A segunda pergunta aqui foi o motivo desse indeferimento. Foi porque não teve cumprimento da exigência. Então, o titular mostrou aqui, então foi a questão do não cumprimento da exigência gerou esse indeferimento com oneração diária. Vamos só ver aqui no SEI rapidamente para vocês observarem. Eu nem olhei o que é exigência, na verdade. E daí vamos ver se ela está disponível para esse processo específico. Tem muita coisa aqui aberta, ótimo, não é mesmo? Para a gente é excelente aqui o ofício da última exigência. Não, isso aqui não é da exigência, não. Isso aqui é da... Ai, cadê, gente? Deixa eu olhar a data de novo aqui da exigência. Tô olhando o processo errado, acho que é isso. Peraí, acho que eu tô olhando o processo errado. Esse aqui era o segundo processo. Ai, calma, vamos corrigir isso. O terceiro, na verdade, o terceiro processo já estava aberto ali para vocês e eu confundi aqui nas abas.
Mas vamos olhar rapidamente aqui o que era essa exigência. O terceiro caso é muito interessante, inclusive, que a gente vai conversar aqui. Então, aqui, olha, o ofício era esse aqui da exigência. Foi apresentar o plano de fechamento de minas, gente. Poxa. Hoje é documento obrigatório, né? Na verdade, nem deveria ter sido protocolado. Deixa eu ver a data que ele foi protocolado. Nem deveria ter sido protocolado sem o plano de fechamento de minas. Eles já protocolaram sem o plano, mas a ANM não está indeferindo, né? Ela está sendo pacífica nesse ponto do plano de fechamento de minas. Eu vejo ela cobrando na forma de exigência mesmo para complementar. E, na verdade, foi prazo de 30 dias, tá? Não foi de 60, não. Falei errado para vocês. Prazo de 30 dias para cumprimento aqui, 60 é requerimento de pesquisa mineral. E, perfeito. Então, aqui o que deu a exigência que não foi cumprida foi o plano de fechamento de mina, e essa pessoa perdeu a área aqui, porque não tem o que fazer. A não ser que ele entre com uma defesa, às vezes ele já apresentou o plano de fechamento de mina antes, e daí é só reforço para a ENM, mas pelo visto, pela documentação que está aqui, não tem plano de fechamento de mina protocolado. Então, aqui acho que eu encerrei. Eu não sei se eu coloquei mais uma pergunta. Não. Era isso mesmo. Era isso mesmo referente a esse segundo processo minerário dos stories. O terceiro foi um caso que eu vi bem legal. Não sei se foi de ontem também, no Diário Oficial da União. Deixa eu passar devagar para vocês verem o número do processo, mas eu sempre coloco na legenda. Mas isso aqui, olha que interessante. Teve essa instauração de processo administrativo da caducidade e nulidade do alvará de pesquisa. Aí eu fiquei pensando, falei, gente, o que será que aconteceu com esse processo? Porque geralmente, quando o titular não paga a taxa, né, mas não foi o caso aqui que ele pagou, é decretada nulidade automaticamente. Mas quando é instaurado esse processo administrativo de caducidade, é porque veio outra decisão de cima para solicitar essa caducidade. E eu vi aqui que teve uma decisão judicial protocolizada. Falei, gente, será que foi alguma questão ambiental que daí solicitaram que cancelasse o alvará de pesquisa? Esse foi meu primeiro pensamento quando eu olhei aqui os eventos do processo minerário, até porque eu vi aqui denúncias de invasão de área e tudo mais. Aí eu fui olhar o SEI. E no SEI, aí o SEI a coisa ficou mais séria, porque eu abri aqui esse ofício que trata sobre essa questão da nulidade, não era nem era esse ofício aqui, era esse documento aqui, que tem, deixa eu me lembrar o nome desse documento para vocês checarem depois. Eu não sei se é esse parecer ou esse ofício que abriu aquele documento, eu não estou me lembrando mais, tem que abrir de novo para ver. Aqui tem o histórico, mas a grande questão aqui, que eu achei interessante abrir esse documento judicial direto com vocês, que é a decisão judicial, é sobre essa questão, isso aqui foi uma confusão de interferências de áreas. E aí veio uma decisão judicial para poder cancelar esse alvará de pesquisa. Mas aqui, a decisão, é esse documento que eu abri, que abriu aqui esse agravo aqui, esse número de processo judicial. Então, o que aconteceu com esse processo minerário? Ele era uma confusão, aqui, vou até mostrar para vocês aqui no SIGMIND, fica mais visual. O número do processo é esse, 516 de 2020, ele é, deixa eu dar o zoom de novo, que ele é esse L aqui, esse L invertido, é o processo 516, mas ele está sobrepondo outros processos minerários, ó. Ele está sobrepondo esse aqui, principalmente, esse gigante, que é um requerimento de pesquisa de 2012. E esse processo que estava com a alvará de pesquisa e tudo é de 2020. Então, e também tinha outro aqui embaixo, peraí. Tem mais esse outro aqui de baixo também que eles estavam interferindo. Tá indo uma droga internet. Aí perceba a empresa, a Companhia Nacional de Mineração. Então, entrou com processo judicial solicitando, né, o cancelamento desse alvará de pesquisa. Passei. Aqui embaixo está aqui a decisão do nosso processo de estudo. A agravante busca a nulidade em relação ao alvará expedido nesse processo pelo fato de que o requerimento de pesquisa deveria ter sido indeferido devido à interferência total em relação ao processo anterior. Isso aqui, de fato, está certo, porque se a gente vê os processos minerais que estão interferindo, são processos de 2016.
E esse processo de 2020, como se esse de 2020 saiu um monte de 2016 e não vira essa interferência? A confusão que foi aqui com esse processo minerário. Por isso que eu quis trazer para vocês, porque é uma situação assim que a gente tem que ficar de olho, inclusive, se vocês têm clientes, fiquem sempre monitorando as áreas deles no Sigmine para ver o Sigmine ou qualquer outro software que vocês utilizem, para vocês verem se tem alguém solicitando em cima, cobrindo a área para solicitar imediatamente o cancelamento desses requerimentos. Esse caso desse processo, não sei se alguém da própria empresa entrou com pedido de cancelamento, de indeferimento nesse caso. Não teria que olhar aqui melhor, mas pelo que eu estou vendo, teve denúncia, mas eu não sei se foi do titular ou de outra pessoa. Enfim, mas o que eu sempre faço, inclusive estou com um cliente nessa situação, que a gente estava com uma decisão de recurso de pedido de reconsideração, e aí entraram com um requerimento em cima da área dele, porque a área estava aparecendo Sigmine como livre. O que eu já fiz para antecipar o trabalho da NM? Eu fui lá e pediu indeferimento do requerimento, porque ainda estava rolando a minha decisão ali do pedido de reconsideração, justamente para antecipar que não saia esse alvará de pesquisa antes de sair o pedido de reconsideração do meu cliente, senão é uma confusão para até cair esse alvará de pesquisa, igual foi esse caso aqui, que a pessoa, se a gente for olhar aqui, ainda pagou a taxa anual por hectare. Já pagou 2 anos de taxa anual por hectare aqui pagou os 3 anos, na verdade, de taxa anual por hectare aqui, e o vencia dezembro de 2024, vencia o alvará de pesquisa. Pagou os 3 anos de taxa, uma área de 400 hectares, e teve seu alvará caducado, né, cancelado. O que esse titular pode fazer nesse caso, por exemplo? Ele pode solicitar ressarcimento para a ANM, já que o erro foi dela, não foi dele. Ele já agiu de má fé, né? Sabia que estava indeferindo, mas nesses casos, assim, ele pode, se ele quiser ter de volta esses pagamentos das taxas, ele pode solicitar para ser ressarcido. A mesma coisa, lembrei agora, não é o foco aqui, mas eu lembrei de comentar com vocês, é sobre unidade de conservação. Se, por exemplo, vocês têm um cliente que tem um direito minerário, está lá há anos já operando, vamos supor assim, e é criada uma unidade de conservação. Já depois do título de lavra, por exemplo. E aí, o que vai acontecer com esses títulos de lavra que já existem dentro dessa nova unidade de conservação? A ANM é obrigada a solicitar o decaimento de todos eles, a cancelar mesmo todos eles, a caducidade desses títulos. E aí, o órgão ambiental, nesse caso, que fica responsável por indenizar os titulares de direitos minerários nesses casos. Só um parênteses gigante, que eu lembrei que eu estava estudando essa situação esses dias e eu achei interessante conversar com vocês sobre isso. Por hoje é isso. Vejo vocês na próxima quinta-feira de processos minerários. E já deixem sugestões aqui também de processos que vocês gostariam de ser analisados. Coloquem nos grupos também de WhatsApp, vai ser ótimo. Esse da discussão de hoje, assim, o primeiro eu achei fantástico. Falei, nossa, na hora eu pensei, até pedi autorização para trazer para vocês aqui. Falei, pensei na hora, vou levar isso para a aula de hoje, porque é um caso que nem eu tinha visto ainda. E nem, acho que quase ninguém se deparou com essa situação, porque a gente está acostumado com outras coisas. Então, é a ANM mudando e a gente tem que mudar também, junto com as coisas que vêm acontecendo, ficar atentos a essas mudanças. Então, até a próxima quinta-feira.